Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66, que diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Que filho é este? João. João. Nós ouvimos no Evangelho que os vizinhos, né, e parentes até quiseram ajudar ali a dar o nome à criança, né? Mas Isabel disse não, ele vai chamar-se João, que era justamente, e foi justamente o nome que o anjo que apareceu a Zacarias tinha dito. O anjo tinha falado que o nome seria João, né? Que seria dado o nome de João. Então, alguns ali não concordaram, mas não tem nenhum nome desse entre os parentes. Então fizeram sinais a Zacarias para perguntar como o menino se chamaria. Zacarias pediu uma tabuinha que escreveu: João é o seu nome. João é o seu nome. Interessante. João que significa Deus é favorável, né? Deus é favorável. Deus foi favorável a Isabel e a Zacarias. Deus realizou um grande milagre na vida deles. Embora Zacarias tivesse ficado mudo, por quê? Porque ele não tinha acreditado nas palavras do anjo. Isabel era idosa e ainda era estéril. Então, Zacarias duvidou das palavras do anjo, por isso teve que ficar mudo até este momento. E quando ele escreve na tabuinha o nome João, João é o seu nome, então disse o evangelho que a sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Ele começou a louvar a Deus, porque aquilo que Deus falou por meio do anjo, ele cumpriu. Ele acreditou, né? E todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Olha só, a mão do Senhor estava com ele. Estava com João Batista. João, que foi o precursor, João, que foi aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, que recebeu uma bela missão da parte de Deus. Mas veja, hoje, Zacarias e Isabel puderam contemplar diante dos seus olhos o milagre realizado por Deus.
Deus é surpreendente, né? Deus é surpreendente. Deus sempre nos surpreende. Por mais que muitas vezes nós fraquejemos na fé. Zacarias fraquejou na fé. Interessante. Zacarias não deu ouvidos à palavra do Senhor. Por isso ficou mudo. Isso também nos faz pensar, meu povo. Quantas vezes Deus tem um plano para nós, quantas vezes Deus quer agir na nossa vida e nós, em contrapartida, duvidamos. Duvidamos. Ou seja, deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Zacarias. Mas Deus é fiel. Deus cumpriu o seu plano. Deus realizou o seu plano, mesmo diante da incredulidade de Zacarias. Então, peçamos também essa graça ao Senhor, que nunca duvidemos dos planos, da vontade, do agir de Deus na nossa vida, mas que nos entreguemos a Ele, que o Senhor aumente a nossa fé na Sua palavra e que nós nunca sejamos surdos para ouvir a palavra de Deus, porque se formos surdos, também nos tornaremos mudos. Que o Senhor nos livre disso. Que os nossos ouvidos sejam sempre bem atentos à palavra de Deus e que a nossa boca também sempre proclame as maravilhas que Ele realiza na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.